Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberto a 114ª sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e videoconferência. Submeto a apreciação a ata da sessão anterior. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Passamos ao julgamento. Temos sustentação oral, número 3 da pauta, João Lage. Prestação de conta 060-1034, relator João Lage. Interessada Luciana Araújo Góes Gurgel. O doutor Ercílio está presente? De sustentação oral. Está presente. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a Vossa Excelência, aos ilustres pares, ao doutor Pablo, procurador regional eleitoral, ao doutor Ercílio, em nome de quem saúdo todos os advogados que nos acompanham presencialmente ou pelo virtual. Trata-se de prestação de conta de Luciana Gurgel, relativa à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PL nas eleições agora que passaram de 2022. Publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnações. O parecer preliminar do Núcleo de Análise de Contas foi identificando irregularidades e sugerindo diligência. Foi intimada a candidata, apresentou manifestação e documentos, em parecer conclusivo. A unidade técnica apontou o não saneamento da irregularidade relativa ao gasto com aluguel de veículo, no valor de R$ 38.025, custeado com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Despesa não detalhada na prestação de contas, falha que, por representar 5,85% do total de despesas, não compromete, segundo a unidade, a regularidade das contas, porém, deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, opinando pela aprovação com ressalvas. Após a emissão do parecer, a candidata apresentou justificativa e documentos, e o Ministério Público Eleitoral, em manifestação final, pediu o reconhecimento da preclusão do direito da prestadora de contas de apresentar documentos complementares após a emissão do parecer conclusivo e a aprovação das contas com ressalvas, bem como a notificação para recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 38.025. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Ercílio, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente Gilberto Pinheiro, excelentíssimo senhor corregedor, eminente relator da prestação de contas, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, doutor Pablo Bertrand, senhores juízes que compõem esse egrégio do tribunal. Como bem relatado pelo eminente desembargador João Lage, a deputada Luciana, ela juntou a fatura de locação, o documento CRLV do veículo locado, o contrato de locação e o recibo de pagamento. Né? Enfim, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 60 da Resolução TSE 23.607 de 2009, e segundo o qual a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contém a data da emissão, a descrição, o valor da operação, prestação, a identificação de destinatária ou do destinatário, enfim, emitente pelo nome da razão social, CPF, CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou prestador de serviço. Os documentos atendem perfeitamente, subsumem perfeitamente ao parágrafo 2º do artigo 60 da referida resolução, e uma questão de tempestividade que entendeu a unidade técnica. No entanto, eminentes juízes, a jurisprudência dos tribunais eleitorais é pacífica no sentido de que atende os documentos apresentados após a emissão do parecer conclusivo, mas cuja apreciação não demanda análise técnicas especializada. Podem ser considerados pelo juízo,
sobretudo se o documento juntado após o parecer conclusivo não demandar o encaminhamento dos autos novamente a essa unidade técnica do respectivo tribunal, porque de fácil conhecimento, como é o caso dos autos, Excelência. Com todas as vênias, esses documentos juntados devem ser conhecidos para análise do mérito da prestação de contas, uma vez que o seu conteúdo ele influencia diretamente no julgamento, que é provado a lisura desse contrato do veículo para a campanha. E aqui eu gostaria de citar dois precedentes aqui do Tribunal Regional de Minas Gerais, abro aspas aqui, da juntada intempestiva de documentos apresentados após a emissão do parecer conclusivo, mas cuja apreciação não demanda análise técnica especializada, precedente, documentos conhecidos. Tem um outro precedente também, o 63.46302 de 2018, também do Tribunal de Minas Gerais, abro aspas, conhecimento de documentos juntados após a emissão de parecer conclusivo. Conforme tenho reiteradamente manifestado-me nesta Egrégia Corte, se o documento juntado após o parecer conclusivo não demandar o encaminhamento dos autos à unidade técnica, porque de fácil conhecimento dele conheço e considero na análise do mérito na prestação de contas. No caso, há possibilidade de análise dos documentos trazidos pelo interessado. Além disso, o seu conteúdo pode, em tese, influenciar no julgamento das contas. Sobre outro aspecto, esta Corte Eleitoral também já admitiu o conhecimento de análise de documentos que foram desconsiderados pela unidade técnica porque não foram apresentados via SPCE, mas sim pelos autos do PJE. Assim decidiu pela Corte quando do julgamento da prestação de contas, aí cito o número aqui, no dia 13/11/2019. Documentos conhecidos. Excelência, não bastasse a firme jurisprudência consolidada nesse sentido, é peculiar aqui que esse tribunal aprovou a prestação de contas 0610-28, dígito 92, agora de 2022, com o mesmo tipo de despesa, aluguel de veículo, inclusive com um valor muito acima, 3 vezes maior que esse, e da mesma locadora, e teve a aprovação de contas por esse egrégio tribunal, de forma que é de rigor a aprovação sem ressalva, na medida que os documentos comprovam a lisura dessa locação e de forma que pede-se a compreensão de Vossa Excelência no sentido de aprovação das contas da candidata. Muito obrigado, Excelência. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, senhoras e senhores, o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer ofertado e destaca que houve a intimação, após o parecer da unidade técnica com as irregularidades, houve a intimação da parte da prestadora de contas que trouxe os seus documentos. No parecer conclusivo, a unidade técnica se debruçou sobre esses elementos e deu a sua manifestação. A parte veio posteriormente juntar novos documentos aos autos, agora já depois do parecer conclusivo. O Ministério Público Eleitoral entende, na esteira de reiterados precedentes do TSE, que um marco final para a juntada dessa documentação é o parecer conclusivo. E eu me permito ler aqui o item 3 da prestação de contas 060185563, de maio do corrente ano, de lavra do ministro Edson Fachin, cuja ementa no seu item 3, como mencionado, diz: a juntada de documento após o parecer conclusivo da unidade técnica que analisa contas partidárias, o que se aplica ipsis literis aos candidatos, somente é possível se tratar de documento novo, nos termos do artigo 435 do CPC, ou sendo preexistente se o prestador de contas não teve oportunidade de sobre ele se manifestar, o que não é o caso dos autos. O prestador de contas teve... Desculpe, só eu estou com eco aqui?
dando uma interferência, só um minutinho. Estou dando uma interferência aí. Estou vendo uma outra interferência. Consegue me ouvir? Perdão, senhor presidente. Você consegue me ouvir? Consegue? Perfeito. Então, continuando. Esse item 3 diz que somente no caso de se tratar de um documento novo ou quando o prestador de contas não teve oportunidade de, sobre a irregularidade, se manifestar, o que não acontece no presente caso, porque, como dito, após o parecer, houve a oportunidade, foi oportunizado ao prestador de contas debruçar-se sobre a irregularidade apontada. Para além desse precedente, ou dos diversos precedentes, eu li um dos diversos precedentes existentes no TSE, é importante ressaltar também que a matéria foi levada numa ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal, a ADI 6395, justamente quanto a essa disposição legal acerca da preclusão nas contas eleitorais. E o que diz o acórdão proferido, e eu leio uma passagem do voto que conduziu o julgamento. Nesse sentido, a imposição de prazos pela unidade que conduz o processo de prestação de contas, o processo de tomada de contas, configura previsão a conferir racionalidade ao sistema. Evita-se, com isso, um total esvaziamento do comando constitucional de prestação de contas. Não parece razoável concluir que a previsão do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.096 de 95, que permite à Justiça Eleitoral determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária ou dos candidatos, esteja dissociada dos ditames da efetividade do resultado do processo. Caso levássemos a extremos a garantia da apresentação de documentos comprobatórios a qualquer tempo no curso da prestação de contas, como defendem os autores da presente ação direta de inconstitucionalidade, bastaria a apresentação de provas em grande quantidade documental às vésperas do decurso do prazo legal de julgamento das contas pela Justiça Eleitoral, para que o comando constitucional de prestação de contas fosse inteiramente esvaziado. Então, como dito, há reiterados precedentes do TSE colocando o marco temporal no parecer conclusivo da unidade técnica, e o Supremo Tribunal Federal, ao ser chamado acerca da constitucionalidade do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.096, disse que essa fixação de prazos temporais do fenômeno da preclusão é válida. Leio aqui a última passagem desse mesmo voto na ADI mencionada. Com efeito, a norma impugnada encontra amparo em rico arcabouço normativo que trata dos prazos e do fenômeno da preclusão, visando a assegurar racionalidade ao fenômeno jurídico processual. Com essa manifestação, reitero o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral acerca da preclusão e a consequente aprovação com ressalvas das contas ora prestadas, assim como a notificação da candidata para recolher o valor de R$ 38.025. É a manifestação. Eminente relator. Obrigado, presidente. Eu estou conhecendo da prestação e, não havendo óbice, presidente, no mérito, o doutor Pablo, ele tem absoluta razão quando ele diz que o norte, né, da ação direta de inconstitucionalidade, a 6395, de relatoria do ministro Edson Fachin, é exatamente esse, no sentido, né, do reconhecimento da preclusão, para garantir a celeridade, a economia processual no julgamento das prestações, né, conferir segurança nas relações jurídicas, enfim. Contudo, no caso há nos autos duas particularidades. A primeira é que o documento, de fato, o documento apresentado após a primeira manifestação da unidade técnica, ele comprova, ele sana a irregularidade apontada pelo órgão, né, de controle e análise. Ele sana. Então, esse documento ele foi juntado um dia após o parecer, o parecer da unidade técnica. Então, eu estou desenvolvendo um raciocínio de que, em virtude de dois fatores. O primeiro, que foi juntado um dia após a unidade técnica opinar pela desaprovação, o que, a meu ver, não demonstra uma desídia, né, uma desídia como em outros casos, né, que o candidato é intimado e deixa passar muito tempo sem se manifestar. A meu ver, não demonstrou essa desídia. Mas o segundo ponto, e esse que é o que me fortalece mais, para
flexibilizar o que está na DIN é que antes quando esse documento foi juntado, o Ministério Público ele teve a oportunidade de se manifestar sobre ele. O documento, o parecer da unidade técnica está num ID que eu menciono, né? Posteriormente a esse ID veio o parecer conclusivo, né? Onde a candidata apresentou a justificativa e documentos, e depois dela apresentar os documentos é que o processo foi ao Ministério Público, né? Que defendeu, então, a questão da preclusão, né? Que o Ministério Público levantou aqui. Então, essa particularidade, a meu ver, né, o fato de o documento vir aos autos um dia após a unidade técnica ter se manifestado e anteriormente ao parecer do Ministério Público, não me mostra razoável, eu desenvolvo esse raciocínio, não me mostra razoável desaprovar uma conta que, na realidade, nós tínhamos até condições de mandar voltar ao órgão técnico. A verdade é essa. E foi um dia, como eu digo aqui, né? Não foi um prazo muito elastério, foi um dia. Às vezes pode acontecer alguma coisa, até nós mesmos, juízes, perdemos o prazo de um dia. Então, isso não comprometeu. Além do que, com essas considerações, né, eu trato aqui que o TSE também tem flexibilizado em algumas jurisprudências, em alguns casos até posteriormente, e já tivemos oportunidade aqui naquele caso que nós tivemos uma prestação, não era prestação de contas, mas era um registro de candidatura que posteriormente o candidato pegou um parecer do TCE, apresentou lá no TSE e passou por cima de toda essa questão processual que decorre, né, da perda do prazo nessa questão de prestação de contas. Então, com essas razões, senhor presidente, ilustres pares, pedindo venha ao ilustre representante ministerial, embora reconhecendo todo o acerto de sua fundamentação jurídica, mas eu estou aprovando a conta de Luciana Gurgel relativa a esse pleito de 2022, nos termos da resolução do TSE 23.607. É o voto, presidente. Mário Júnior. Eu estou plenamente de acordo, presidente. Eu acompanho o relator. Matias Neto. Também acompanho o relator, presidente. Paulo Madeira. Paulo Madeira. Desculpe, presidente, estava desligado aqui meu áudio, desculpe. Eu acompanho também, presidente, integralmente o raciocínio do procurador, conforme se destacou no relator, é um raciocínio que é muito forte, mas as razões trazidas pelo relator, eu acho que são suficientes para convencer. Então, eu acompanho integralmente. Orlando Vasconcelos. Também, da mesma forma, senhor presidente, eu acompanho eminente o relator com todas as vênias ao ilustre membro do Ministério Público. Ariadne Alencar. Acompanho o relator, senhor presidente. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou a prestação de contas de Luciana Araújo Góes Gurgel, primeira suplente ao cargo de deputado estadual, referente à eleição de 2022, nos termos do voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão 7535. Prestação de contas número 0601072, relator Mário Júnior, interessado Raifran Macedo Barroso. Eminente relator, com a palavra. Presidente, aqui nós temos uma prestação final de contas final de campanha de Raifran Macedo Barroso, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, nas eleições de 2022. Foram publicados os editais, cumpridas as formalidades legais. O órgão técnico identificou que as pequenas falhas apontadas não comprometeriam a regularidade das contas. Então, o órgão técnico sugeriu a aprovação das contas com ressalva. No mesmo sentido, foi o Ministério Público Eleitoral que se manifestou também pela aprovação das contas com ressalva, presidente, ao relatório. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Reitero o parecer, senhor presidente. Eminente relator. Presidente, eu estou aprovando, seguindo, eu tenho voto escrito, mas acolhendo os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, estou julgando aprovadas com ressalvas as contas de Raifran Macedo Barroso, referente às eleições de 2022,
porque elas não comprometem, as falhas são de natureza formais, procedimentais e não comprometem. Não é o voto, presidente. Alguma objeção? O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou com ressalvas a prestação de contas do candidato eleito ao cargo de deputado estadual, Raifran Macedo Barroso, referente às eleições de 2022, nos termos do voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão 7536. Prestação de contas número 060-1036, relator João Lage, interessado Inácio Monteiro Maciel. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. No relatório desse processo, o prestação de contas de Inácio foi eleito pelo PDT nas eleições agora de 2022, publicado o edital e decorrido o prazo legal, não houve a impugnação. Em análise preliminar, o núcleo de análise de contas identificou irregularidades e divergência nas informações, sugerindo diligências. Intimado para manifestar-se a respeito desse parecer, o candidato deixou passar em branco o prazo. Ante a inércia do candidato, a unidade técnica, em parecer conclusivo, analisou os reflexos das falhas apontadas no parecer preliminar e concluiu pela aprovação com ressalvas, vez que as falhas não comprometem a regularidade das contas, e isso opinou pela devolução de recursos, de R$5 mil ao Tesouro Nacional pela ausência de documento fiscal que comprove a realização da despesa com impulsionamento de conteúdos. O Ministério Público Eleitoral, em parecer, manifestou-se no sentido de que as irregularidades apontadas no parecer da unidade técnica são graves e que, portanto, as contas devem ser desaprovadas. E o prestador de contas notificado a recolher os R$5 mil pelas razões apontadas no parecer. Após o parecer do MP, o candidato apresentou manifestação. E este é o relatório, presidente. Senhor procurador. Senhor presidente, quanto à preclusão afirmada pelo Ministério Público Eleitoral em sua manifestação, não vou cansar vossas excelências e, enfim, tudo que eu disse na manifestação anterior, reitero agora. Quanto às irregularidades que foram identificadas pela unidade técnica, cumpre registrar. Primeiro ponto, não houve comprovação de algumas despesas no valor de R$5 mil quanto aos conteúdos, ao impulsionamento de conteúdos e quanto à publicidade com material impresso no valor de R$80.200. Essa omissão em registrar despesas é uma falha grave e por si só, e há de ser levada em conta na análise junto às demais irregularidades. Houve também a entrega fora do prazo dos relatórios financeiros, que também se caracteriza como uma falha a ser sopesada por ocasião do julgamento. São 4 doações realizadas ao candidato no valor de R$121.700. Embora esse tribunal tenha diversos precedentes já afirmado, inclusive nas presentes eleições de 2022, quanto à circunstância de se tratar de uma falha formal, etc., e o Ministério Público Eleitoral não ter se insurgido, há que se recordar que essas doações e o registro tempestivo de todos os relatórios financeiros serve também para a tempestiva fiscalização de toda a sociedade e do órgão ministerial. O lançamento dessas informações nos sistemas permite dar transparência, publicidade e um acompanhamento no curso do processo eleitoral. Daí, considerando o valor dessas doações, agrava-se um pouco a circunstância, porque são R$121 mil no total das doações. Quanto à divergência, ela não é de tão expressiva monta, o valor apontado foi de R$10 mil, mas que não havia sido indicado à época. De toda forma, a resolução 23.607 indica que a não apresentação dessas contas parciais, tal como em relação a essas doações, caracteriza falha grave, infração grave, isso é o artigo 47, inciso 6º. Com essas considerações, reitero a manifestação ministerial. Eminente relator. Senhor presidente, eu estou conhecendo e não havendo divergência, de fato, os documentos, aqui nesse caso é diferente do anterior, os documentos realmente apresentados posteriormente ao parecer, eles já foram alcançados pela preclusão temporal e essas peças não serão consideradas no voto. E eu passo, em seguida, a análise de matéria de fundo.
O parecer preliminar, o parecer técnico, apontou algumas irregularidades. Foram, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 irregularidades apontadas. Quanto ao item 2, que é o descumprimento quanto à entrega de relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral em relação às doações recebidas, o item 9, que trata da divergência entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da prestação de conta parcial, e o item 10, que trata das doações recebidas em data anterior à data inicial da entrega de prestação de contas parciais, tais impropriedades demonstram o descumprimento de obrigação de natureza eleitoral, mas que não comprometem a integralidade da prestação das contas final, gerando apenas ressalvas conforme pacificado isso nesses itens, né, na jurisprudência. A maior atenção que nós devemos ter, a meu ver, é em relação ao item 5, que trata de não apresentação de documento comprobatório da despesa com impulsionamento de conteúdo pago com recurso, né, do fundo de financiamento ao fornecedor de local a serviço do Facebook, né, aquele impulsionamento de internet no valor de 5 mil, e o item 6, que trata de apresentação de documentos fiscais relativos a despesas não pagas por publicidades. Esses itens eu passo a discorrer em seguida. E aí, na esteira do que nós definimos ontem, no que nós debatemos, inclusive no voto do eminente juiz Mário, a respeito daquela necessidade de apresentação da nota fiscal para comprovar esse tipo de situação, nessa esteira de raciocínio que eu estou desenvolvendo o voto, para dizer que, muito embora não havendo notas fiscais, existem outras formas que se averiguar que isso realmente foi feito, foi pago, essa despesa foi paga com esse dinheiro do fundo. Então, com esse raciocínio, senhor presidente, ilustres pares, em consonância com o parecer da unidade técnica, que e votou pela aprovação com ressalvas, eu peço também venha ao ilustre membro do Ministério Público para aprovar as contas, né, do candidato com ressalvas, né, nos termos do artigo 74.2 da resolução 23.607, e é o voto, senhor presidente. Alguma objeção? Presidente, eu gostaria de consultar ao eminente relator sobre foi dito que um dos itens não houve a comprovação, não é? De nenhuma forma, porque na situação anterior, na questão dos honorários advocatícios, não havia nota fiscal, mas havia comprovação com outra forma, com contrato, com recibo. Nesse caso, como eu não conheço o processo, eu gostaria que o eminente relator me esclarecesse se a situação é a mesma, de não haver apenas a nota fiscal, ou não houve nenhuma comprovação desse gasto de 5 mil e pouco referido. Perfeito, eu esclareço sim, Matias. No voto, eu estou constando aqui que na linha de precedente recentíssimo por nós, né, após o voto da relatoria de ontem do ministro juiz Mário Júnior, restou decidido que os gastos eleitorais podem ser comprovados por outros documentos, tais como os referidos no parágrafo 1º do artigo 60 da resolução, de modo que a apresentação de comprovante bancário de pagamento, que foi o caso, não veio nota fiscal, mas veio comprovante bancário de pagamento, constitui meio idôneo, a nosso ver, de prova, conforme o inciso 3 dessa norma, né? Isso em relação ao inciso 5. Em relação ao inciso 6, né, relativo à não apresentação de documentos fiscais, relativos às despesas não pagas pelo candidato, na mesma forma, tal irregularidade não compromete a integralidade das contas, contudo, faz-se necessário consignar que o pagamento da dívida de campanha seja condicionado à apresentação de documentos fiscais ou outros documentos idôneos respectivos para cada despesa entabulada no item 3. Assim, tanto isoladamente quanto em conjunto, essas irregularidades apontadas pela unidade técnica recomendam a aprovação com ressalvas, uma vez que veio, a nosso ver, esse comprovante bancário, muito embora não tenha vindo a nota fiscal. Eu agradeço ao eminente relator e, com esse esclarecimento, eu acompanho o voto do eminente relator.
Resultado do julgamento. Tribunal Regional Eleitoral. Presidente. Sim? Pois não? Paulo Madeira. Paulo. Senhor presidente, eu também eu só quero destacar um aspecto que eu destaquei ontem também, e muito embora não tenha sido levado à apreciação, mas eu faço questão de destacar, porque nos processos em que eu for relator e que nós tivemos uma situação idêntica, eu, de ofício, na condição de relator, irei encaminhar aos órgãos competentes, né, porque eu considero importantíssima essa consideração do eminente procurador regional eleitoral, no sentido de que, por se tratar de interesse público, é importante que os órgãos tenham esse poder de fiscalização. E quando o juízo se depara, o juízo que é o presidente do processo, se depara com alguma situação que justifique o encaminhamento, ainda que seja para averiguação de evasões ou de quaisquer que sejam as ofensas ao sistema tributário, quaisquer que sejam elas, eu acho importante que o juízo encaminhe. Aí o órgão competente vai decidir se vai ou não ingressar com as medidas. Mas eu só queria fazer esse registro e, tirante isso, eu acompanho o eminente relator. Resultado do julgamento. Tribunal Regional Eleitoral da Amapá, por unanimidade, aprovou, com ressalva a pressão de conta do candidato eleito a deputado estadual, Inácio Monteiro Maciel, referente à eleição de 2022, os termos dos votos proferidos. Acordo publicado em sessão 7537. Antes de encerrar a sessão, doutor Orlando Vasconcelos, e o tribunal, mandei uma menção, registramos, né, o falecimento de sua esposa. Uma voto aqui, inclusive, por unanimidade, ele está voltando, que é muito difícil uma situação como está passando o doutor Orlando Vasconcelos. Você perder a esposa. Mas se você acredita num Criador eterno, o Antigo Testamento fala do pó vierte, ao pó voltarás, a terra volta à terra e o Espírito volta a Deus que o deu. Isso nós acreditamos que o Criador, se o Criador a chamou, ela está de frente hoje com o seu Criador. Nossos pêsames, mais uma vez, ao doutor Orlando, por este momento tão difícil que está passando. E entendo ele ter participado, ele não precisava participar da nossa sessão, porque temos mas é importante, às vezes até para manter a cabeça. Nós estamos aqui, doutor Orlando, também, que precisar, nós estamos, todos nós, temos certeza, do Tribunal Regional Eleitoral, junto com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu recebi todas as homenagens, todos os votos de apoio, as palavras de apoio proferidas não só pelos membros, não só por Vossa Excelência, como pelos membros, mas também por todos os servidores deste tribunal. Me sinto muito lisonjeado, agradeço demais o ombro amigo, a mão estendida, né, nesse momento delicado. Mas com o apoio de todos vocês, com certeza eu hei de ficar bem, e como Vossa Excelência pontuou, acreditando no nosso Criador, em Deus Pai, de que podemos seguir e trilhar a nossa etapa, ainda que a dor sobrevenha, ainda que a dor permaneça, mas a gente tem que seguir trilhando. Então eu fico muito honrado, muito grato a todos pelo apoio. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Porque amanhã nós temos 10 horas de sessão. É 10 da manhã, é? 10, né? 10 da manhã, viu? Tá. Presidente, se o senhor puder aproveitar só para a gente esclarecer uma dúvida que foi posta ontem com relação às sessões que poderiam ocorrer também domingo. Houve alguma mudança ou permanece só até Eu errei, Paulo. Errei. Realmente não Foi. tem inscrição domingo, não. Não tem domingo, sábado. Eu que vi errado. Agora só queria dar um susto na No gente. sábado. Tá certo.
É só Obrigado, sábado. amigos. Boa tarde. Tchau, tchau. Mas sábado tem. Eu acho que Não, sábado tem, sábado tem, Sábado sábado tem. Sábado tem. Tá tudo certo. Sábado tá certo.